Você sabe o que é o Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e qual a sua importância? Como fruto de pesquisas e trabalho interinstitucional, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, em março do corrente ano de 2020, instituíram conjuntamente um modelo de formulário de avaliação de risco para ser respondido por mulheres vítimas de violência doméstica, logo após o registro da ocorrência policial, preferencialmente ainda na delegacia. O formulário possui duas partes. A primeira parte é um questionário estruturado, com perguntas à vítima sobre o histórico de violência, sobre o agressor, sobre a própria vítima e sobre outras informações importantes. A segunda parte serve para colher a percepção do profissional que prestou atendimento à vítima acerca do risco de que novas agressões sejam cometidas ou de que haja suicídio, bem como outras circunstâncias consideradas relevantes para os encaminhamentos da vítima à rede de proteção. Mas qual a importância de se aplicar esse formulário e anexá-lo ao pedido de medidas protetivas de urgência? Primeiro, garantir que os detalhes do caso concreto sejam trazidos aos autos do processo de medida protetiva de urgência. Segundo, ajudar a identificar os fatores de risco de cada conflito. Terceiro, favorecer uma tomada de decisão judicial mais embasada e proporcional. Quarto, identificar os casos mais graves, nos quais o acompanhamento das medidas protetivas de urgência deverá ser mais intenso, duradouro e completo. Quinto, ajudar a estabelecer prioridades no uso dos recursos humanos vinculados a projetos de combate à violência doméstica, conforme os níveis de risco identificados. Sexto, promover a aproximação entre a vítima e os serviços psicossociais responsáveis pela aplicação do formulário e pelo encaminhamento social da vítima. Sétimo, conscientizar a própria vítima sobre o grau de risco que ela corre. Oitavo, gerar estatísticas importantes para a compreensão da violência doméstica, o que servirá para o desenho de políticas públicas, inclusive com o uso da Business Intelligence. Nono, permitir o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas de análise de risco, Risk Assessment, como as já existentes em países desenvolvidos. Os itens 8º e 9º somente poderão ser alcançados se o formulário tiver aplicação eletrônica, com armazenamento das informações em bancos de dados. Por isso, no Sistema Proteção da Medida, disponibilizamos esse Formulário Nacional de Avaliação de Risco de forma eletrônica e sua aplicação é bastante simples, podendo ser feita pela Delegacia de Polícia, pela equipe psicossocial do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, pela equipe do CREAS ou Casa da Mulher, a depender do desenho de cada projeto no nível local. Sabemos que no Ceará e no Brasil existem em diversas comarcas bons projetos voltados para o combate à violência doméstica familiar contra a mulher e que os recursos humanos disponíveis variam de acordo com a unidade. Por isso, caso a Delegacia de Polícia não possa aplicar o formulário, ela poderá, de forma bem simples e rápida, anexar o boletim de ocorrência e os demais documentos no Sistema Proteção na Medida, acionando assim a equipe técnica psicossocial que esteja previamente cadastrada para receber a vítima e realizar o atendimento psicossocial. O usuário cadastrado como equipe técnica receberá então uma notificação imediata do sistema e a partir daí poderá acessar o sistema e fazer o atendimento da vítima, seja presencial ou de outra forma estabelecida no projeto local. Mediante uma parceria simples entre a polícia, os órgãos da justiça e os órgãos de assistência social, poderá então ser constituído um fluxo que atenda a esta demanda. Além da importância da análise individual, a compilação estatística dos dados do formulário revela aspectos importantes sobre a realidade dessas violências em cada localidade. Para se ter uma ideia da relevância dos dados extraídos do sistema, apresento aqui os dados colhidos num universo bem pequeno de casos na comarca de Acaraú, onde o sistema está sendo aplicado recentemente e de forma experimental. Muitas informações relevantes podem ser extraídas dessas estatísticas. Por exemplo, vemos por esse relatório que em torno de 20% das vítimas afirmaram haver conflitos com o agressor sobre guarda, visitas ou pensão de filhos,
o que indica uma possível utilidade da mediação para solucionar essa parcela de conflitos. 65,52% das vítimas afirmaram que as agressões foram presenciadas pelos filhos. Ao se identificar, portanto, esse público, podemos desenhar uma política específica para trabalhar possíveis traumas e abusos sofridos por essas crianças e adolescentes. No aspecto da renda, é possível observar que existe uma parcela de vítimas mais vulneráveis, que corresponde aos aproximadamente 31% das vítimas que se afirmaram dependentes financeiramente do agressor. Cruzando esse dado com outro relatório estatístico, o relatório dos dados socioeconômicos das vítimas, observa-se que existe um grupo menor ainda mais vulnerável, que é o grupo dos 15,79% de vítimas que se afirmaram sem nenhuma renda. Essas são apenas algumas das muitas análises possíveis. A aplicação maciça do formulário pode ampliar bastante os horizontes de análise. Um dos objetivos de nossa pesquisa é desenvolver e acoplar à plataforma eletrônica um indicador de risco, gerado automaticamente pelo sistema após o preenchimento do formulário e mais algumas informações, de modo a trazer de forma bastante nítida ao usuário a percepção do grau de risco sobre aquela vítima e as medidas mais indicadas ao caso. Mas isso é assunto para uma conversa futura. Por enquanto, deixamos aqui o recado acerca da importância de se expandir o atendimento psicossocial e a aplicação do Formulário Nacional de Avaliação de Risco, agregando essas iniciativas às práticas já em andamento na temática da violência doméstica. Um último aspecto a mencionar é que o acompanhamento adequado das medidas protetivas de urgência não exige um prolongamento da tramitação do processo. É possível aliar celeridade e qualidade. No processo de medida protetiva, pode o magistrado estabelecer o prazo de vigência e a forma de acompanhamento das medidas, em conformidade com as circunstâncias do caso e a análise de risco, mesmo sendo o processo judicial arquivado. Nesse sentido, indico, por fim, a leitura da recomendação número 2 de 2019 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Ceará. Saudações e até breve.